Olá, turminha. Hoje nós vamos ter exatamente uma aula de religião, nossa primeira aula de religião, né? Que vai tratar de um tema bíblico, né? A história aí é a história de Zaqueu, né? Uma personagem bíblica que fala sobre a esperança, ou a esperança de Zaqueu, né? Para Zaqueu é lá em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10, né? Trata exatamente sobre a história, sobre uma passagem bíblica, certo? Desse personagem chamado Zaqueu, né? E diz essa passagem: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, né? E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, ou seja, ele era um homem pequeno, né? E correndo adiante, subiu em um sicômoro, ou seja, uma árvore, né? Para o ver, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus iria passar, né? Por aquele caminho. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Então Zaqueu recebeu Jesus alegremente, né? E vendo todos isto, né, aquelas pessoas que estavam lá vendo tudo aquela situação, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes, né? Se de repente ele tiver defraudado, ou seja, ter roubado alguém, né? Ele restituía 4 vezes mais, né? Zaqueu disse a Jesus. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então essa é a historinha lá, né, de Zaqueu, né, esse homem rico, e que ele acabou se transformando em uma pessoa, né, digamos assim, diferente, uma pessoa melhor, né, um ser melhor para com seu semelhante. E aí, gente, diante disso, nós temos aí uma atividadezinha, né? Uma atividadezinha aí para vocês responderem aí, né? Com a ajuda do seu papai e da sua mamãe. Que a atividade, a primeira é baseada no que você acabou de ler, né? A primeira questão, ela diz que de acordo com a história, podemos concluir que o item A diz que Zaqueu era um homem pobre, né? Será que Zaqueu era um homem pobre? Diz que Zaqueu morava em Jericó. Lá no textozinho você vai olhar onde é que ele realmente morava, onde é que aconteceu a historinha, né? E o item C diz que Zaqueu era um homem alto e feliz, né? Você vai marcar o item correto aí dessa opção, da opção 1, né? E a opção 2 diz que Zaqueu era: a A diz que é chefe da cidade, a B diz que é chefe da sinagoga, a C diz que é chefe dos publicanos. Baseado no texto, você vai saber quem era que era Zaqueu, né? Aí nós vamos para a terceira questão, né? A terceira questão diz como nos versículos diz: Zaqueu tinha dificuldade para ver Jesus. Segundo a história, podemos concluir que Zaqueu não conseguiu ver Jesus porque o item A diz que ele era pobre, né? Será se ele era pobre, segundo o texto, né? A B diz que
ele era um homem pequeno, né? Um homem pequeno. E a C diz que já estava velho, né? Você vai ler o texto novamente com calma e você vai olhar qual desses itens, desses 3 itens A, B ou C é o correto. Aí você vai depois para a quarta questão que diz: e correndo adiante subiu em um sicômoro, né? Para o ver. Então podemos concluir que Zaqueu subiu numa árvore, numa casa ou numa escada. Quinta questão, ela diz: a multidão murmurou, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Isso indica, né, que as pessoas o achavam que Zaqueu era um homem bom, um homem triste ou um homem mau, certo? Então, meus queridos, né, esses são as questões de religião, né? Aí a historinha maravilhosa desse personagem bíblico chamado Zaqueu, ok?